sou do meu. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos juntos para mais uma vez nesse Duque em Alto falar sobre a Eucaristia, sobre a presença de Deus no meio de nós. E eu tenho o grande prazer hoje de partilhar com vocês sobre a vida eucarística. E o que significa realmente se eu acredito nessa presença de Deus diante dos meus olhos, que não é mais pão, mas é corpo, sangue, alma e divindade de Deus. E se então eu acredito de todo o coração, com toda a minha fé, na presença verdadeira de Jesus na Eucaristia, como então essa presença eucarística ela faz uma diferença concreta e real na minha vida do dia a dia? Então é isso que nós vamos partilhar e falar hoje sobre essa vida eucarística. Então é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos essa capacidade realmente de pensar em maneiras, em formas, em jeitos, de como incluir, enxertar, realmente envolver, fazer com que a Eucaristia ela realmente faça parte, e não uma parte qualquer, né? Alguns minutos, não, que ela realmente faça parte concretamente da minha vida. Então, é a minha vida de ser humano, a sua vida concreta do dia a dia, casa, trabalho, amizades, sono, alimentação. Estamos falando disso. É a minha vida tocada, transformada, inspirada pela Eucaristia. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós falamos de uma vida eucarística, isso significa tanto a presença da Eucaristia na minha vida, mas isso representa também uma espiritualidade eucarística. O que isso significa? A nossa espiritualidade, um padre uma vez me deu essa definição e eu gostei muito, é algo que me ensina, que me ajuda. Então, a espiritualidade, imagina uma planta, é tudo aquilo que rega e que dá os valores, o jeito, a substância, aquilo que aquela planta precisa. Então, a água que molha as raízes, que conduz a vida daquela planta, é a espiritualidade dela. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós, enquanto cristãos, né, nós precisamos que a nossa espiritualidade, né, que essa água que molha a nossa vida, que rega o nosso ser, que rega as nossas escolhas e que vai transformando aos poucos aquilo que nós somos, essa água ela precisa ser eucarística. O que isso significa? Então, que eu preciso deixar que essa presença real de Jesus, que ela seja realmente como essa água que molha as minhas raízes e que vai transformando o meu dia a dia e a minha escolha. Nós, como Aliança de Misericórdia, não sei se você se recorda, mas nós temos um livro de espiritualidade, que é o Oceano da Misericórdia Infinita. Então eu peguei um aqui, ó, bem velhinho, aquela primeira edição lá das antigas. E o que o nosso livro de espiritualidade fala sobre a Eucaristia? Fala que nós devemos realmente viver a escola do amor sacrificado. Essa é a nossa espiritualidade. Essa deve ser a vida eucarística da Aliança de Misericórdia. É o momento mais esperado, é a antecipação do reino, a experiência do paraíso, em encontro com o Onipotente. Esse é o nosso encontro com a Eucaristia. Trazemos até a Eucaristia a vida dos homens, unida à nossa pobre vida, aquilo que somos e aquilo que não somos, aquilo que gostaríamos de ser e o gemido do universo e da história. Partimos da Eucaristia inflamados de amor, purificados e transformados pelo amor, feitos amor na fornalha do amor, totalmente doado. Aprendemos com a Eucaristia a ser pobres e do pobre a ser Eucaristia, tudo partilhado, cordeiro imolado. É o despojamento máximo de Cristo que, tendo nos amado, nos amou até o fim. E não considerando o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se pão,
fazendo-se pão, tudo doado. A escola do silencioso sacrifício do amor eucarístico, nós desejamos, prostrados, aprender o amor. Com muita alegria, frequentemente estaremos sentados aos seus pés, como discípulos sedentos de vida e do amor do Mestre. Seremos íntimos da Eucaristia adorada e guardada em nossa casa. O silêncio do diálogo e do olhar mudo guardará os segredos do grande Rei. No seu coração colocaremos cada suspiro da nossa vida. Ao seu coração confiaremos cada gemido do nosso coração. Aos pés da Eucaristia aprenderemos a eloquência do silêncio, a força da fraqueza, a majestosa glória da humildade, a riqueza da pobreza, o poder de ser presença, a medida do amor que não se mede, o ser para os outros, o perder-se e o doar-se, a total gratuidade do amor, o cume do amor, a plenitude da nossa pobreza, castidade e obediência. Que o Senhor seja a única fonte da nossa alegria e da nossa confiança. Alegria e confiança que brotam do compromisso, maduro e adulto, de traduzir em vida a sua palavra, a sua forma de ser. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos com o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, isso aqui é a nossa espiritualidade. Essa tem que ser a nossa vida eucarística. Então, ali, aos pés de Jesus, na vivência bem feita da Santa Missa, sempre que possível, todos os dias, ou no dia da semana próprio, que é o domingo, o dia do Senhor. Então, essa vivência, essa proximidade, essa intimidade com a Eucaristia, isso, meus irmãos, significa a vida eucarística. Eu me lembro muito que na minha época de catequese, os nossos catequistas, eles eram sempre muito firmes, assim, falavam muito. Então, eu também sou mineira, sou da região de Itaúna, então vocês conhecem bem, assim. Então, nós temos isso. E a nossa catequista, ela falava que muitas vezes a primeira comunhão, ela é dada para as crianças, assim, e ensinada de uma maneira em que todos realmente façam essa primeira comunhão. Então tem toda aquela festa, pompa, circunstância, preparação, anos de espera e tudo mais, e se faz a primeira comunhão. Mas que, na verdade, como igreja, nós deveríamos dar um passo além. Eu não poderia só ensinar e preparar as crianças para uma primeira comunhão, mas eu deveria preparar os cristãos para ter uma vida eucarística. Porque não significa que eu vou comungar a primeira vez, né, vou participar dos sacramentos, depois sumir, não preciso de mais nada, já está tudo certo. Mas eu tenho que me preparar enquanto cristão para ter uma vida eucarística, uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de vivência concreta e contínua no seio da igreja. Então, é isso, meus irmãos, que nós vamos continuar partilhando, e de verdade eu desejo que seja isso que fique no mais profundo do coração de vocês. Essa certeza e essa necessidade de que nós temos não simplesmente de comungar algumas vezes ao ano, de fazer algumas adorações esporádicas, mas que brote no coração de cada um de vocês o desejo verdadeiro de ter uma vida eucarística, uma vida de intimidade e de relacionamento com Cristo. Eu estou atualmente na Missão da Bélgica e tem uma música que me chama muito a atenção. Lá é uma música de comunhão que eu mais gosto, que se chama Regardez l'humilité de Dieu, que é veja bem qual é a humildade de Deus. Uma grandeza tão admirável, uma bondade tão imensa,
que desejou se fazer um pedaço de pão por mim. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, que quis se fazer um pequeno pedaço de pão. E o refrão fala assim: olha a humildade de Deus, olha a humildade de Deus. Repete de novo: olha a humildade de Deus. Né? E faça a Ele a homenagem que Ele deseja, que é a homenagem do seu coração. Então, meus irmãos, aquilo que Jesus deseja através desse ato imenso que é a Eucaristia, Ele se deixou Ele mesmo inteiro, presença, corpo, sangue, alma e divindade para nós. Não foi para ficar esquecido e sozinho nos sacrários, foi para que nós pudéssemos criar ainda mais relacionamento, intimidade, comunhão, partilha com Ele, das pequenas e das grandes coisas que acontecem na nossa vida. O nosso Deus, Ele é um Deus apaixonado pelo ser humano. Quando nós podemos olhar para todas as religiões, a única religião em que não são os homens que precisam se elevar para chegar até Deus, mas é Deus que se rebaixa para ficar até juntinho do homem. E é esse mesmo Deus que se dá e que se entrega continuamente para manter essa relação com o homem, e não apenas isso, mas também alimentar esse homem, dar a ele tudo aquilo que ele precisa para bem viver a sua vida nessa terra e para um dia chegar à experiência da partilha, da intimidade e da vivência com ele no céu. Para isso, o Senhor nos deixou a Eucaristia. E eu queria também partilhar com vocês, meus irmãos, 5 pontos para uma vida eucarística bem vivida. Nossa, Ana, é só fazer esses 5 pontos, então tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, não precisa de mais nada. Não é isso. Mas esses 5 pontos, eles vão nos ajudar principalmente a compreender de uma maneira bem profunda exatamente o que significa ter uma vida eucarística. E esses 5 pontos, eles também vão nos auxiliar como um termômetro, para que eu possa avaliar com toda sinceridade, com toda a verdade do meu coração, como tem sido o meu relacionamento com Cristo e a minha vida eucarística. Esses 5 pontos são, por primeiro, a Santa Missa bem vivida. Segundo ponto, a adoração. Terceiro, a vida sacramental. Quarto, o bem pessoal, né? O meu caminho de conversão, de maturidade, de transformação. E o quinto ponto, o bem comum. Qual é o bem que eu tenho feito aos meus irmãos, mesmo no sentido de evangelização, de preocupação fraterna com aqueles que estão ao meu redor, mas não apenas com esses, com o mundo inteiro. Então, meus irmãos, realmente, se aprofundando nesses 5 passos, nós conseguiremos realmente ter essa noção do que significa ter uma vida eucarística eficaz, né, e realmente bem vivida. Porque não é nada mais do que isso que o Senhor deseja: relacionamento conosco, vida de igreja bem vivida. É por isso que nós vamos começar falando da Santa Missa, que é o ponto alto da vida cristã. Né, aqui no catecismo, né, da Igreja Católica, toda a parte, né, da Eucaristia está lá a partir, né, do tomo 1313, 1320, você já vai estar vendo sobre a Eucaristia, e é realmente muito bonito. E a Igreja, a Santa Madre Igreja, ela nos ensina que a Eucaristia, ela é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Então eu preciso sim me avaliar e perceber no meu coração e na minha vida como tem sido a minha vivência, a minha experiência e a minha participação na Santa Missa. Essa palavra, ela é fundamental. Participação. Por quê, meus irmãos? Porque nós não somos meros espectadores. Não é a televisão, assistir uma série, não, que eu sento lá, eu vejo o que está acontecendo, mas que isso não me diz respeito.
A Santa Missa, ela é participada. Então eu vivo junto com Cristo e renovo com Ele o memorial da sua paixão. Celebro com Ele esse Deus que se entregou por amor a mim e passou pela paixão, cruz, morte e ressurreição para me dar vida em um lugar no céu. Então, eu não simplesmente assisto, eu participo de tudo isso com Ele, muito unida a Cristo. Então, esse é o verdadeiro sentido, a verdadeira necessidade de uma Santa Missa bem vivida. E, meus irmãos, muitas vezes para nós cristãos, nós falamos, né, a missa é aquela coisa chata, repetitiva. Não, meus irmãos, que grande graça seria se nós realmente tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos para entender e para perceber e realmente enxergar toda a grandeza do que acontece na Santa Missa. Existem muitos vídeos, tem muita coisa na internet, que explica, que fala sobre isso. Eu incentivo firmemente, fortemente que cada um de vocês se aprofunde nisso. Mas eu queria partilhar com vocês uma coisa bem, bem simples que eu vi nesse tempo, também porque dia 23 de setembro foi dia de Padre Pio, o Santo Padre Pio, o único sacerdote estigmatizado da igreja. Então, ele que participava realmente com todo o seu corpo, com toda a sua alma, do sacrifício de Cristo, que nós vivenciamos, recordamos, uma vez mais, no santo sacrifício da missa. Então, Padre Pio, ele realmente podia dizer que nós participamos de toda a paixão de Cristo se nós participarmos bem da Santa Missa. Então, tudo na nossa igreja ela é simbólica, e como isso é bonito, meus irmãos. A procissão de entrada tem um sentido e um significado, as vestes do sacerdote, as velas, todo o material litúrgico, a palavra celebrada, então toda a liturgia da palavra, toda a liturgia eucarística, a comunhão, e depois a missão, tanto o chegar quanto o sair, tudo tem sentido, tudo tem um porquê, e tudo isso acrescenta na minha alma, faz com que eu seja uma pessoa melhor, um cristão melhor, um membro do corpo de Cristo melhor. Então, vida eucarística, meus irmãos, significa também ter vida concreta de corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo através dessa comunhão. Eu preciso, então, de ter realmente uma missa, um cotidiano de missa bem vivida. E a adoração eucarística, que dizer dessa certeza. Eu tenho vários amigos evangélicos. Conheço muitas pessoas que realmente têm uma vivência cristã muito bonita, que eu admiro. E um amigo de Viçosa, que é da igreja presbiteriana, uma vez ele me falou: Ana, você realmente acredita que ali naquele sacrário, ali naquela caixinha está verdadeiramente a presença de Jesus? Eu falei: eu acredito. E ele falou assim: olha, eu vejo a sua vida, vejo a vida de tantos católicos, e como eu sou edificado por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo e eu percebo que se eu acreditasse realmente que a presença de Jesus estava ali, eu acho que eu teria uma reverência, um amor tão grande, como algumas pessoas são capazes de passar pela igreja e não fazer nenhum sinal, nem nada, de reconhecimento de que Jesus está ali. Se eu verdadeiramente acreditasse que a presença de Jesus está naquele pedaço de pão, eu acho que eu teria um comportamento muito diferente. E essa é a triste realidade, meus irmãos. Nós precisamos, com a nossa vida, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós somos, mostrar essa crença, mostrar essa presença de Jesus real, através também da nossa adoração. E isso também através de uma vida sacramental. Então eu falo de vida eucarística, então eu estou falando de vida.
né? Então, meus irmãos, eu preciso também de vida sacramental. Como que está a minha vida de confissão? Como que está, né, a minha participação na igreja, nas pastorais, né, na minha comunidade? Então, enquanto aliança de misericórdia, como é a minha vida sacramental? Como é a minha vida dentro da igreja? Né? Nós não podemos viver de pontos, né, de dias esporádicos e específicos, né, na vida da igreja. Não posso ser aquele cristão que só vai na igreja, né, quando tem um batizado, quando tem um casamento, 2 vezes no ano, na Páscoa, né, e tá contente com isso. Isso não significa que eu estou tendo verdadeiramente uma vida eucarística. E essa constância, meus irmãos, na presença de Cristo, junto de Deus, nós não podemos imaginar que as nossas comunhões, elas são infrutíferas, que as horas, os minutos, os dias que eu passo diante de Jesus Eucarístico, elas são em vão. Meus irmãos, é como a exposição ao sol. Nós vamos à praia e ficamos no sol, você não precisa fazer nada para você ficar bronzeado, né? O sol fez o trabalho dele. É isso que acontece com a nossa vida, com o nosso coração e com a nossa alma, quando nós estamos diante da Eucaristia. Jesus faz o trabalho dele na nossa alma. E nós precisamos cultivar cada vez mais esse bem pessoal, esse bem comum, que é a conversão. Então, eu também estou dando passos para que a minha vida, né, ela seja condizente com a vida de Cristo, uma vez que eu comungo o corpo de Cristo, que eu faço parte do corpo de Jesus, né? Essas pessoas também que estão de fora aí da sociedade, quando elas olham para mim, elas enxergam Cristo. Então eu sou capaz de proporcionar esse bem comum, né? Para que as pessoas, ao olharem para mim, elas também percebam a realidade de Cristo. Então, meus irmãos, eu desejo verdadeiramente que vocês se concentrem nesses 5 pontos, façam mesmo uma avaliação pessoal, né? Pedimos ao Espírito Santo que nos dê essa graça de perceber se nós realmente temos uma vida eucarística, né? Se eu faço essa vivência de uma santa missa bem vivida, se eu tenho meus momentos de adoração, de reconhecimento profundo de quem Deus é e de quem eu sou, que isso é adoração. Se realmente eu tenho uma vida sacramental, digna também e bem vivida, eu participo da vida da igreja. E se essa participação provoca em mim um bem comum, e também um bem pessoal, que é essa conversão pessoal, e que também é um bem para os outros, que é um bem para a igreja e que é um bem para o mundo, né, que é a minha evangelização, que é a minha vida doada e entregue pelos irmãos, como a vida de Cristo também foi doada e entregue por mim. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos conduza para que cada vez mais e de uma maneira mais profunda nós possamos ter uma verdadeira vida eucarística. Deus abençoe muito vocês e nos encontramos a cada Eucaristia como corpo verdadeiro de Cristo, olhando para Jesus nos nossos altares, nos nossos sacrários, que nós possamos aprender dele cada vez mais, como sermos humildes e doados aos nossos irmãos. Deus abençoe muito você. Onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu sou